Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Kalel e esse é mais um dia do nosso quadro de leitura bíblica de capa a capa. 365 dias para a gente maratonar toda a Escritura Sagrada. Hoje nós vamos estar no nosso dia 63, então te convido, pega seu chá, seu café, sente-se aqui comigo e bora para a leitura de hoje. Vamos fazer a leitura de Deuteronômio 19 até o 22. Vai falar o seguinte: as cidades para os fugitivos. Moisés disse ao povo: o Senhor, o nosso Deus, vai acabar com os povos que moram na terra que ele vai dar a vocês. Vocês os expulsarão e ficarão morando nas cidades e nas casas deles. Então, dividam o país em 3 partes, e em cada uma delas escolham uma cidade para que onde seja fácil que uma pessoa possa fugir. E qualquer homem que tenha matado alguém poderá ir para lá, para alguma dessas cidades, e ali ninguém poderá matá-lo. Se um homem sem querer ou por engano matar alguém que não for seu inimigo, poderá fugir para uma dessas cidades, onde ninguém poderá matá-lo. Por exemplo, 2 companheiros entraram no mato para cortar lenha. Um deles cortou uma árvore, dando um golpe tão forte com o machado que o ferro salta do cabo e bate no companheiro. Ele morre, então aquele homem irá para uma dessas cidades, e ali ninguém poderá matá-lo. Ora, se houvesse somente uma cidade, para que os fugitivos eles poderiam estar tão longe que o parente encarregado de vingar aquela morte teria tempo de pegar aquela pessoa que matou o companheiro, e o parente estaria tão furioso que o mataria o homem, embora este não merecesse a morte, pois foi sem querer que matou o companheiro. Portanto, eu ordeno que escolham 3 cidades para os fugitivos. Se o Senhor, o nosso Deus, lhes der mais terras, conforme jurou aos nossos antepassados, e der a vocês toda a terra que prometeu a eles, então escolham mais 3 cidades para os fugitivos. Deus lhe dará mais terras se vocês obedecerem a todos os mandamentos que estou dando a vocês hoje. Se amarem o Senhor, o nosso Deus, com todo o coração e se nunca se desviarem dos caminhos que Ele mostra. Se escolherem mais essas cidades para os fugitivos, então não morrerá nenhum homem inocente na terra que o Senhor, Deus, lhes está dando, e vocês não serão culpados da morte de homens inocentes. Mas pode acontecer que um homem tenha ódio do outro. Ele fica de tocar e ataca e mata o inimigo. Aí ele vai para uma dessas cidades a fim de não ser morto. Nesse caso, os líderes da cidade em que ele mora mandarão buscá-lo e entregarão a um parente encarregado de vingar aquela morte, e o criminoso será morto. Não tenha dó nem piedade. Tirem do meio de Israel o criminoso a fim de que tudo corra bem para vocês. As dívidas. Não mudem de lugar as divisas. Não mudem de lugar os marcos de divisa do terreno do vizinho. Elas foram colocadas há muito tempo na terra que o Senhor, nosso Deus, está dando a vocês. As testemunhas. Quando alguém for acusado de ter cometido um crime, seja qual for, uma testemunha não basta. É preciso ter pelo menos 2 testemunhas para confirmar uma acusação. Se uma testemunha falsa acusar alguém de ter cometido um crime, o acusador e o acusado irão ao lugar de adoração e ali apresentarão o caso aos sacerdotes e aos juízes que estiverem julgando naquele tempo. Estes examinarão o caso com todo cuidado, e se for provado que o homem deu testemunho falso contra o seu patrício israelita, será condenado, e o castigo dele será o mesmo que ele teria para o outro. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo. Todo o povo de Israel saberá do que aconteceu, todos ficarão com medo e ninguém se atreverá a praticar uma ação tão má no meio do povo. Não tenham dó nem piedade, o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Fazendo uma breve pausa para a gente lembrar aqui que o significado que essa passagem está dando para a gente não é simplesmente aquela referência à lei de talhão. Era para que o povo se atentasse a fazer uma medida de justiça que fosse equivalente àquilo que eles sofreram. Só porque uma pessoa teve um pé machucado, ela não poderia matar a outra. Só porque ela teve o olho ferido, não poderia matar a outra. Deveria ficar o nível de prejuízo que o outro sofreria, o nível de justiça, seria conforme a acusação e conforme aquilo que ele também tinha feito. E não conforme o belo desejo do outro se vingar, senão as pessoas iriam se matar umas às outras. Uma outra coisa que a gente pode perceber aqui é essa referência que Moisés fala a respeito de que não basta somente uma testemunha, tem que ter mais de uma testemunha para dar cabo do caso. Isso, levando para um outro paralelo para nós,
acaba nos servindo muito na área da hermenêutica. Todas as vezes que eu vou encarar um texto, ou eu vou extrair alguma coisa, algum ensinamento da palavra de Deus, eu não posso simplesmente interpretar as coisas ao meu bel prazer. Se eu estou extraindo da palavra de Deus uma coisa que eu acho que ela faz sentido, mas mediante todo o restante da revelação, todo o restante da palavra, não se acha nenhuma outra testemunha, que digo mesmo, não se acha nenhum outro apontamento que Deus está endossando isso que você está pensando, muito provavelmente você vai estar fazendo algum tipo de heresia. Então é muito importante que a gente leia toda a Bíblia justamente para entender todo o conteúdo da palavra de Deus e também para que quando a gente faça a nossa interpretação, para quando a gente vai extrair os ensinamentos do texto sagrado, se existem passagens isoladas a respeito de um único assunto que você não encontra em nenhum outro texto, apoio para aquela argumentação que você está dando, muito provavelmente você vai estar fazendo algo que possa estar errado. Existem textos que eles vão falar em uma única exclusiva um único exclusivo assunto naquele contexto, naquele versículo, sim, vão ter textos. Mas na grande maior parte das vezes a gente vai ter muito subsídio de texto para que a gente possa fazer as nossas próprias ponderações. Então, a Bíblia Sagrada vai falar largamente que não é para a gente fazer o quê? Não é para roubar. Se eu encontrar algum versículo que vai estar fora do seu contexto e eu estou dizendo que aquilo ali me tornaria lícito, a massiva revelação da Escritura, ou seja, as outras testemunhas vão me dizer que não. Então é muito legal a gente perceber aqui e tirar como exemplo que todas as vezes que eu vá me achegar ao texto para poder procurar alguma coisa que nele eu vá extrair de ensinamento, eu preciso encontrar não somente naquele texto, aquilo que eu estou entendendo, mas eu preciso encontrar em outros lugares. Porque a própria Bíblia, ou seja, a própria palavra de Deus, ela não se contradiz. Então, nesse sentido, a gente precisa analisar toda a Escritura para entender se aquilo que eu estou entendendo, ela entra em contradição com alguma outra passagem, sendo ela direta ou indireta. Então é muito bom a gente ficar atento ao texto, porque às vezes a gente tira daqui muitos ensinamentos legais. Outra coisa também, se uma pessoa vier te falar a respeito de algo que aconteceu, não tome só por base dela o ângulo do acontecimento que ela está te dando. Chame outra pessoa com base nessa mesma lei, para que você possa ponderar entre os casos. Então, estou dando simples exemplos de como que a gente poderia praticar isso no nosso cotidiano e no nosso dia a dia, né? Vamos continuar aqui. Deuteronômio 20. Moisés disse ao povo: quando vocês saírem para combater os inimigos e virem que eles têm mais soldados do que vocês, que têm muitos cavalos e carros de guerra, não fiquem com medo deles, pois o Senhor, o nosso Deus, que os livrou do Egito, está com vocês. Antes de começarem o combate, o sacerdote ficará à frente dos soldados e dirá: Israelitas, escutem o que eu estou dizendo. Vocês estão aqui para lutar contra os inimigos. Não se assustem nem se apavorem. Não fiquem com medo, pois o Senhor, o nosso Deus, está com vocês para lutar ao lado de vocês e de salvá-los dos inimigos. Depois disso, os oficiais dirão: se houver aqui um homem que acabou de construir sua casa, mas não teve tempo de morar nela, então que volte para casa. Se não, pode acontecer que ele morra na batalha e o outro homem venha a morar na casa. E se alguém aqui, algum homem que plantou uma parreira, mas ainda não colheu as uvas, então que volte para casa. Se não, pode acontecer que ele morra na batalha e outro colhe as uvas. E se houver aqui um homem que já tenha contrato de casamento, mas ainda não casou, então que volte para casa. Senão pode acontecer que ele morra na luta e outro homem case com a mulher. E os oficiais dirão também: se houver aqui algum homem tímido e medroso, então que volte para casa. Senão pode acontecer que os outros soldados fiquem com medo também. E quando os oficiais acabarem de falar, serão escolhidos os chefes das tropas para comandarem os soldados. Antes de atacarem uma cidade, façam uma proposta de paz. Se os moradores da cidade aceitarem a proposta e se entregarem a vocês, então eles serão seus escravos e farão trabalhos forçados. Porém, se eles não se entregarem, mas começarem a lutar, então cerquem a cidade e Deus a entregará na mão de vocês. Matem a espada todos os homens, mas fiquem com as mulheres, as crianças, os animais e todos os objetos de valor que encontrarem na cidade. O Senhor, nosso Deus, lhes dará o que será do inimigo, e vocês usarão tudo para o seu próprio benefício.
Façam isso com todas as cidades que ficarem de fora da terra onde vocês vão morar. Mas quando conquistarem as cidades que ficam na terra que o Senhor, o nosso Deus, está dando a vocês, matem todos os moradores, conforme Deus mandou. Acabem com todos esses povos, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perezeus, os heveus e os jebuseus. Matem todos para que eles não ensinem vocês a imitar as cerimônias nojentas que praticam quando adoram seus deuses. Isso será um pecado grave contra o Senhor, o nosso Deus. Pode acontecer que vocês fiquem cercados numa cidade muito tempo e que demorem a conquistá-la. Nesse caso, não derrubem as árvores frutíferas que ali houver. Comam dos frutos, mas não cortem as árvores. Será que elas são seus inimigos, para que vocês a destruam? Mas podem derrubar as outras árvores, as que não são frutíferas. Usem os troncos da cidade até que sejam conquistados. Uma outra coisa aqui muito legal, que a gente acabou de ler, que aparentemente parece uma coisa que não tem nada a ver, mas é essa questão das árvores que têm fruto não serem devastadas. A gente vai entrar numa questão geopolítica, a gente pode entrar sobre falar de várias coisas aqui, mas é muito interessante a gente perceber que se a gente for lá para o Novo Testamento, Jesus, quando ele encontra uma figueira sem frutos, ele amaldiçoa aquela árvore e aquela árvore morre. Mas quando a gente encontra também referências de árvores com frutos, aquelas árvores são mantidas. Eu entendo que quando a gente possa fazer um paralelo entre as duas coisas, de que haverão dias que o Senhor virá sobre a terra, os dias do fim, e as pessoas que tiverem frutos genuínos e verdadeiros de Cristo, essas pessoas serão poupadas. E as pessoas que não tiverem frutos, essas pessoas vão ser totalmente aniquiladas. Então, meu irmão, minha irmã, não basta a gente cumprir o nosso checklist de ir para a igreja. Nós precisamos sondar o nosso próprio coração e ver se os frutos que o nosso Senhor tanto deseja são encontrados em nós ou não. Amém? Capítulo 21. Crimes de morte. Moisés disse ao povo: quando vocês estiverem vivendo na terra que o Senhor, o nosso Deus, lhes está dando, pode acontecer que encontrem no campo o corpo de um homem assassinado e não se descubra quem foi que o matou. Nesse caso, os líderes e os juízes irão medir a distância entre o lugar onde o corpo foi descoberto e as cidades ao redor. Aí os líderes da cidade que ficam mais perto do lugar onde estava o corpo pegarão um bezerro que não tenha sido usado no trabalho, levarão o animal para um vale onde haja um ribeiro que nunca seca, onde a terra nunca foi arada nem semeada, e ali quebrarão o pescoço do animal. Sacerdotes levitas também irão até lá, pois o Senhor, o nosso Deus, os escolheu para o servirem, para darem a bênção em nome do Senhor e para decidirem todos os casos de violência. Os líderes da cidade que ficarem mais perto do lugar onde o corpo foi encontrado, lavarão as mãos por cima do animal morto e dirão: nós não matamos esse homem, nem sabemos quem foi que o matou. Portanto, ó Senhor Deus, perdoa o teu povo Israel, o povo que livraste do Egito. Não culpes o teu povo pela morte desse homem inocente. Assim o povo não será culpado por aquela morte. Portanto, se fizerem aquilo que o Senhor acha certo, vocês estarão tirando do meio do povo a culpa pela morte de um homem inocente. Prisioneiros de guerra. Quando o Senhor, nosso Deus, fizer com que vocês vençam os inimigos e vocês levarem alguns prisioneiros de guerra, pode ser que um de vocês veja entre eles uma mulher bonita. Se você gostar dela e quiser casar com ela, leve-a para casa, onde ela, em sinal de luto, rapará a cabeça, cortará as unhas e trocará de roupa. Ela morará na sua casa e ficará de luto 1 mês pela morte do pai e da mãe. Depois você pode casar com ela. Porém, se mais tarde você não gostar mais dela, deixe que ela vá embora. Você não poderá vendê-la nem maltratá-la, pois você a humilhou, forçando-a a casar com ela. Os direitos do primeiro filho. Pode acontecer que um homem tenha 2 mulheres e ele goste mais de uma do que da outra. Cada uma delas lhe dá um filho, mas o que nasce primeiro é filho da mulher de quem ele gosta menos. Quando esse homem distribuir os seus bens entre os filhos, não poderá mostrar preferência pelo filho da mulher mais querida, dando-lhe os direitos de primeiro filho. O pai deverá dar os direitos de primeiro filho ao filho da mulher de quem gosta menos, pois é o primeiro, e os seus deveres deverão ser respeitados. Ele receberá 2 vezes mais do que os outros. Uma coisa muito importante também aqui é essa cultura que se encontra a respeito do primeiro filho. O primeiro filho, ele naturalmente seria a pessoa que, em caso da ausência do pai, ele tomaria conta não somente dos bens do pai, mas de toda a casa dele. Então, quando acontece esse caso de receber a porção dobrada,
não é simplesmente um benefício que o filho mais velho teria. Ele teria, na verdade, uma responsabilidade, porque, muito logicamente, ele seria o responsável por gerir ou administrar a herança do pai dele. E em muitos desses casos, as próprias famílias eram mantidas, seja pela agricultura, seja pelo comércio, mas teria que ter uma pessoa, que seria o patriarca da família, que ele levaria assim as ordens para toda a casa e assim distribuiria tanto mantimentos quanto todas as demais coisas. Basicamente, o que está sendo feito aqui é estar se pensando numa sucessão de liderança para que o próximo líder, que é o primeiro filho, ele não tenha simplesmente pé de igualdade com os outros, porque senão pode causar uma rixa, uma ruptura dentro da própria família. Mas dessa forma se faz a diferenciação para que ele possa ser um líder a qual as pessoas vão respeitá-lo de maneira mais simples, né? A pessoa que tem maior recurso, a pessoa que tem a maior capacidade, é a pessoa a qual muito provavelmente as pessoas vão se submeter. Então, nesse caso, é muito simples perceber que isso serviria também de uma forma não simplesmente simbólica, mas de uma forma para gerenciar melhores as famílias naquele tempo. Filhos desobedientes. Pode ser que um homem tenha um filho teimoso e rebelde que não obedeceu aos pais nem mesmo depois de ser castigado. Então os pais devem levá-lo aos líderes da cidade e no lugar de julgamento na praça pública eles dirão: o nosso filho é teimoso e rebelde. Ele não nos obedece, gasta dinheiro à toa e é beberrão. Aí todos os homens daquela cidade o matarão a pedradas e assim vocês tirarão o mal do meio do povo. Todos saberão do que aconteceu e ficarão com medo. Diversas leis. Moisés disse ao povo: se alguém for morto por ter cometido um crime e o corpo for pendurado num poste de madeira, não deixe que o corpo fique ali durante a noite. É preciso sepultá-lo antes do pôr do sol, pois um corpo pendurado assim faz a maldição de Deus cair sobre a terra. Sepultem o corpo para que não fique impura a terra que o Senhor, o nosso Deus, lhes está dando para ser de vocês. Antes de a gente entrar aqui no capítulo 22, foi exatamente esse versículo que a gente acabou de ler que fez com que Jesus não simplesmente fosse crucificado, mas que ele fosse recolhido no mesmo dia que ele foi morto. Porque ele não poderia ficar exposto ali naquele lugar, segundo a lei do Antigo Testamento. E aparece naquela cerimônia dizendo que ele já tinha morrido. Eles se impressionaram, porque ele morreu muito rápido, em comparação aos outros. Claro, ele sofreu muito, mais do que os outros, na preparação da ida dele. Foi chicoteado, foi torturado, recebeu bordoadas na cabeça, foi colocado uma coroa de espinhos sobre ele. Então ele realmente foi flagelado de maneira que quando ele já estava lá crucificado, ele já estava no ápice da sua fadiga. Mas a grande questão é que, assim como foi profetizado por ele mesmo, que ele permaneceria 3 dias no Sheol e sairia, nesse mesmo caso a gente pode ver aqui que ele permaneceu na tumba, ou seja, no lugar da morte, por 3 dias. E se não fosse esse versículo, ele não teria cumprido isso. Mas, Kalel, como assim ele não teria cumprido isso? Porque ele não ficou a totalidade de 3 dias que a gente considera, de 72 horas. O povo judeu considera que a viração do dia já começou um novo dia. E Jesus morreu exatamente na hora do sacrifício da tarde, às 3 horas da tarde. Logo depois ele foi recolhido para ele ser sepultado. Então, assim que o sepultaram, já estava no início do sábado, já estava no início do final da sexta-feira. Ele passou o sábado inteiro, ou seja, um dia inteiro sepultado, e assim que veio o domingo, nas primeiras horas da manhã, não completou 24 horas, na hora que eles se achegaram no túmulo dele, ele já não estava mais lá. Então, se eles tivessem sepultado ele antes ou depois, depois desse momento, já sendo sábado, ele não teria cumprido aquilo que se fala que ele teria permanecido 3 dias na sepultura e depois teria ressurgido. Então é muito interessante a gente perceber que essas pequenas coisas que a gente vai vendo já no Antigo Testamento vão dando os detalhes e o pano de fundo inteiro para que o Novo Testamento seja construído. Vamos continuar aqui. Capítulo 22. Se a vaca ou o carneiro de um israelita fugir do dono e você vir o animal andando solto,
Não faça de conta que você não viu, leve de volta ao dono. Se o dono morar longe ou se você não souber quem é, leve o animal para casa e fique com ele até que o dono venha procurá-lo. Então, entregue-o aí. Faça o mesmo com o jumento, a roupa ou qualquer outra coisa que você achar que for de outro israelita. Não faça de conta que você não sabe de nada. Se o jumento ou o boi que é do outro israelita cair na estrada e você vir o animal caído e não fazer nada, fazendo de conta que não viu, ajude o dono a pôr o animal de pé. As mulheres não podem usar roupa de homem, nem os homens usar roupa de mulher. O Senhor, nosso Deus, detesta as pessoas que fazem isso. Se você encontrar um ninho numa árvore ou caído no chão e a mãe estiver lá com os filhotes ou com os ovos, não pegue a mãe. Leve os filhotes, mas deixe a mãe sair voando, a fim de que tudo corra bem para você e você viva muitos anos. Quando você construir uma casa, coloque uma grade de madeira em volta do terraço. Assim você não será culpado se alguém cair dali e morrer. Não plante na sua plantação de uvas qualquer outra coisa. Se você fizer isto, está proibido de aproveitar tantas uvas como aquilo que as outras plantas produziram. Você terá de entregar tudo aos sacerdotes. Não ponha juntos um boi e um jumento para puxarem um arado. Não vista roupa feita de tecido de lã e de linho misturado. Ponha pingentes nas 4 pontas da capa que você usa. Pureza sexual e casamento. Pode acontecer que um homem case e depois de ter tido relações com a mulher não queira mais saber dela. Aí começa a caluniá-la, dizendo mentiras contra ela, afirmando que não era virgem quando casaram. Nesse caso, os pais da moça irão falar com os líderes da cidade e, no lugar de julgamento na praça pública, mostrarão um lençol com as manchas de sangue que provam que a moça era virgem quando casou. E o pai dirá aos líderes: dei minha filha em casamento a esse homem, mas ele não quis saber mais dela. E começou a caluniá-la, dizendo que ela não era virgem. Quando casaram, pois, vejam aqui a prova de que minha filha era virgem. E os pais estenderão o lençol na frente dos líderes. Então eles pegarão um homem e lhe darão chicotadas e o farão pagar uma multa de 100 barras de prata. Essa quantia será dada ao pai da moça. O homem será castigado assim porque caluniou uma virgem em Israel. Além disso, ela continuará sendo sua mulher e nunca mais poderá mandá-la embora. Mas se for provado que a moça não era virgem, aí os líderes a levarão para perto da porta da casa do pai e os homens da cidade a matarão a pedradas. Ela fez uma coisa vergonhosa no meio do povo de Israel antes de casada e enquanto vivia na casa do pai. Ela teve relações com um homem. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Se um homem casado for encontrado na cama com a esposa de outro, os dois serão mortos, o homem e a mulher. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Se numa cidade for encontrado um homem tendo relações com uma moça que tenha casado, casamento contratado com outro homem, leve os dois para fora da cidade e ali os matem a pedradas. A moça deve morrer porque não gritou pedindo socorro e o homem porque desonrou uma moça prometida a outro. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Mas se foi no campo que o homem forçou a moça, então só ele será morto. Não faça nada com a moça, pois não merece a morte. O caso dela é como de um homem que é morto por outro. A vítima não tem culpa do crime. O homem forçou a moça no campo. Ela gritou pedindo socorro, mas não havia ninguém para socorrê-la. Se um homem forçar uma virgem que ainda não tenha casamento contratado e o caso for descoberto, então o homem pagará ao pai da moça 50 barras de prata, que é o preço de uma virgem. Ele a forçou e por isso ela será sua esposa e ele nunca poderá mandá-la embora. Nenhum homem terá relações com nenhuma das mulheres de seu pai, pois isso seria uma vergonha para o pai. Só para a gente finalizar aqui, a gente já terminou a nossa leitura de hoje, mas a gente acabou de ler uma coisa muito interessante. O caso dessa mulher virgem, que ela está contratada para um casamento e o homem vai e abusa dela, a gente acabou de ler aqui que fala que a culpa do crime, ou seja, a vítima não tem culpa de nada, de crime nenhum. E às vezes nós nos culpamos pelos crimes que outros cometeram contra nós, dizendo: por que eu não fiz de determinada forma, por que eu não fiquei obedecendo tal pessoa, por que eu simplesmente não me meti, ou por que simplesmente eu não fiz isso, isso e aquilo. Amados, quando o crime é cometido contra você e você realmente não fez nada, não se sinta culpado. Essa culpa não recai sobre você. Eu tive isso no coração
Porque, muito provavelmente, muitas pessoas elas se sentem culpadas dos crimes que não cometeram, mas que foram vítimas desses crimes. Você não é o agressor, você foi a vítima. E para isso, nenhum remorso vai curar. Nada vai poder te curar, a não ser o Cristo. Aquilo que foi cometido, mas o Cristo tem poder para te curar. Deixe que o Senhor lance sobre você a inocência dele. Deixe que o Senhor lance sobre você a própria cura, porque ele foi o homem que recebeu dos nossos castigos. E ele não tem pecado. Receba dele mesmo essa porção que não leva ofensa, que não leva rancor e que não leva amargura. Mesmo que a gente possa ter sido uma vítima ou continuar sendo uma vítima até hoje, porque a palavra fala que nós seríamos perseguidos, receba do Senhor o seu atestado de inocência. E não se culpe de algumas coisas. Que o Senhor te abençoe. Te espero aqui amanhã. Muito obrigado por ter ficado até agora. E até logo. Tchau, tchau.